Queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono José Francisco e quero partilhar um pouco da liturgia deste próximo domingo, dia 9/8 de 2020, quando celebramos o 19º domingo do tempo comum. A primeira leitura é do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 9 e de 11 a 13, e vai falar um pouco da vida do grande profeta Elias. O profeta Elias, que viveu no tempo do rei Acabe e da rainha Jezebel. Ele falava de Deus e denunciava as injustiças. O profeta Elias também desafiou os profetas de Baal, um dos deuses que era adorado pelo rei, pela rainha e pelos seus súditos. Por afrontar o rei, o profeta teve que fugir para as montanhas. E a leitura começa que quando ele chegou no Monte Horebe, o monte de Deus, ele teve que se esconder em uma caverna, em uma gruta. Mas Deus ia passar por ali, diz a leitura. E veio um vento impetuoso, um vento forte, mas Deus não estava no vento. Também um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Também veio fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois do fogo, uma brisa suave. E o profeta Elias sai para fora, na porta da gruta, para mostrar: Deus é o Deus de amor, é o Deus da paz, é o Deus de bondade. Como vamos rezar neste domingo no Salmo: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Esse Deus de amor e de bondade, que também nós vamos ouvir no Santo Evangelho deste domingo, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33, começa dizendo: depois da multiplicação dos pães, depois que Jesus abençoou 5 pães e 2 peixes e saciou a fome de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, depois desse grande acontecimento do banquete da vida, Jesus ordena que os discípulos vá adiante de barco para outra margem, enquanto ele despede a multidão. E Jesus também sobe no monte para a oração. E anoitece, e os discípulos já estão com o barco distante da terra, quando de madrugada, pelas 3 da manhã, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Os discípulos estão amedrontados porque a barca está sendo agitada pelas ondas e o vento é contrário. Eles não conseguem reconhecer que é Jesus, o Mestre, e se assustam e pensam que é um fantasma. Mas Jesus vem ao socorro dos discípulos, dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo, diz Jesus. Sou eu. Me fez lembrar de quando Deus convidou Moisés, à missão de libertar o povo da escravidão do Egito. Mas Moisés faz uma pergunta para Deus: eu chegando lá, eu vou dizer ao faraó, quem foi que me enviou até aqui? E Deus vai dizer a Moisés: você vai dizer, eu sou, enviou até vós. Eu sou, queridos irmãos. Jesus vai pronunciar no Santo Evangelho de São João por 7 vezes. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão descido do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui para os discípulos ele diz, sou eu. Mas os discípulos não conseguem reconhecer Jesus
naquela tormenta, com o medo, e Pedro faz um pedido para Jesus: se és tu, deixe que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus diz a Pedro: vem. E Pedro caminha sobre as águas, mas quando sente o vento, o medo, ele começa a afundar e pede socorro. Senhor, salva-me. E Jesus, o Deus de bondade, o Deus de amor, o Deus da paz, estende a mão para Pedro. Mas vai dizer a Pedro: homem fraco na fé, por que duvidastes? E diz o Evangelho que quando Jesus entra na barca, tudo se acalma. Às vezes, neste momento que estamos vivendo, nesta pandemia, às vezes nos falta fé, nos falta acreditar que Deus está presente, e Jesus pode estar dizendo para nós também: homens fracos na fé, por que duvidas da minha presença no meio de vocês? Quando Jesus entra na barca, o mar se acalma para mostrar para nós: a nossa vida sem Jesus não somos nada. Se você tirar Jesus do barco da sua vida, com certeza ele vai afundar. Jesus é o Deus da paz. Jesus que anuncia o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus da bondade. Os discípulos, quando Jesus entra na barca, que tudo se acalma, eles reconhecem Jesus e vai fazer a grande profissão de fé. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Testemunho que também São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5, vai deixar bem claro. Ele vai dizer: irmãos, por Jesus Cristo e em Jesus Cristo e também pelo Espírito Santo, eu estou a ponto de ser segregado pelos meus irmãos. Ou seja, Deus é grande. Ser segregado é ser separado, é ser diminuído diante da grandeza de Deus. E nesta pandemia, com toda certeza, queridos irmãos e irmãs, nos deixa uma grande lição. Nós somos tão pequenos diante de Deus. Sobretudo, não é, neste momento difícil que estamos vivendo, que um vírus que a gente não consegue enxergar, tão pequeno, atormentando toda a nossa humanidade. Então, neste momento que celebramos o 19º domingo do tempo comum, neste domingo, dia do Senhor, também vamos pedir: Senhor, salva-nos deste momento difícil que estamos vivendo, livra-nos desta pandemia. Queridos irmãos e queridas irmãs, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que a gente faz? Segura nas mãos de Deus e vai. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que Maria Santíssima interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.